Olá pessoal, Lucas Pérez aqui passando para mais um vídeo sobre finança empresarial, liderança e gestão focado em micro, pequenas e médias empresas. O que eu resolvi passar aqui para vocês? Um ponto importante que eu bato muito na tecla é de termos alguns conceitos básicos sobre finanças muito claros na nossa mente. E aí aqui eu resolvi listar, obviamente tem muito mais lição do que essas, mas 7 coisas importantes para a gente ter em mente quando a gente está falando de finança empresarial. E aí aqui eu coloco que são coisas que eu vou ensinar para minha filha Sara quando ela crescer, né? Mas qual que é a ideia aqui principal? Primeiro ponto é que não basta ter lucro, é preciso ter caixa. E aí aqui eu quero explicar mais detalhadamente. Aproveitar que aqui no YouTube a gente tem a oportunidade de adentrar mais no tema. O lucro, pessoal, quando eu falo de lucro, eu estou falando daquele lucro líquido que aparece na DRE, no demonstrativo de resultado. É muito importante vocês terem em mente, terem o hábito de analisar a DRE e olhar esse lucro que aparece no resultado final da DRE. Esse lucro, ele é um lucro do regime de competência, tá? Então, qual que é a ideia aqui do lucro ali que está descrito na DRE? Ele está te mostrando tudo que foi emitido de nota fiscal contra você, ou seja, tudo que você comprou e tudo que você vendeu, baseado na data de emissão da nota fiscal. Tá? Então, a DRE ela é sempre baseada no ato da compra, no ato do recebimento, da emissão da nota de recebimento ou quando eu recebo uma nota de contas a pagar. Então, a emissão de um faturamento para um cliente ou o recebimento de uma nota fiscal de um fornecedor. Então, é a data da emissão da nota fiscal. Essa data, se ela foi, por exemplo, se a data da emissão foi dia 17 de agosto de 2024, ela vai entrar para a DRE de agosto de 2024. Beleza, até aqui tudo bem, tá fácil de entender. Agora, o que que diferencia então a DRE, por exemplo, do meu fluxo de caixa? O que que diferencia um regime de competência, que é o da DRE, por um regime de caixa? O regime de caixa eu já vou olhar exatamente o momento do pagamento ou do recebimento daquela nota. Porque muitas vezes você pode ter emitido uma nota fiscal em agosto para um cliente, então isso vai entrar como uma receita para agosto, tá? Jogando ali o seu lucro para cima, mas o recebimento dessa nota só vai acontecer, por exemplo, 30 dias depois e vai entrar no dia 17 de setembro. Então, por regime de caixa, ela vai estar em setembro. Por regime de competência, ela vai estar em agosto. Por isso que existe essa disparidade de regime de caixa e de regime de competência. Você pode, às vezes, olhar para o seu banco ali, para o seu saldo bancário, né? Gestor que gerencia só olhando para o extrato bancário, para o saldo bancário, corre muito perigo por causa disso, porque às vezes ele está ali olhando aquele saldo bancário, o saldo está positivo, então ele fica feliz porque está positivo, mas ele não está olhando para a DRE e ele não está percebendo que, apesar do saldo do banco ainda estar positivo, o seu último mês, por exemplo, foi negativo, deu prejuízo. Ou então o seu lucro está caindo gradativamente. E aquele saldo positivo do banco, ele é muito mais por conta de lucros anteriores, de fluxo de caixa positivo anteriores, que ali restou um saldo, um resquício ali no banco. Mas essa conta desse prejuízo ou dessa queda de lucro que ele não está enxergando porque ele não está olhando para a DRE, ela vai aparecer ali na frente, né? Porque, obviamente, naturalmente, esse saldo positivo vai tender a zero e a ficar negativo. Bom, então por isso, pessoal, que a gente precisa entender que eu preciso olhar o lucro da minha DRE, porque ele vai me mostrar a saúde financeira, principalmente olhando para frente do negócio, porque um negócio, por exemplo, o Nubank, esses bancos digitais, essas startups, a Uber, etc., operam ou operaram muito no negativo em termos de lucro, tá? Então, lucro negativo, mas com caixa por causa de investidores que aportaram capital, aportaram dinheiro, tá? Então, por isso que eu costumo falar que o lucro
ele é uma segurança de médio e longo prazo, porque vai chegar um momento mesmo essas empresas que elas vão precisar começar a dar lucro, porque o investimento vai parar de entrar, os investidores vão parar de aportar novos recursos, e aí você vai ter uma escassez de caixa que precisa passar a gerar caixa a partir do lucro e não mais de investidor. Então, assim, a empresa ela consegue operar sem o lucro, mas ela precisa sempre de ter caixa. Tá? Então, sem lucro ela opera, sem caixa ela não opera. Tá? Então, por isso que é tão importante eu ter essa análise, porque eu posso ali na minha DRE não ter lucro agora, mas ter caixa e sobreviver. Agora, isso pensando em uma startup que tem uma estratégia de investimento para depois lá na frente reverter e começar a dar lucro, é uma coisa. Agora, no meu negócio, pensando na nossa realidade, é importante sim que você tenha lucro e tenha caixa. As duas coisas, mas o que eu quero dizer é, o lucro ele é muito importante para você enxergar que o seu negócio está caminhando bem. Então, por exemplo, se o seu lucro está caindo a cada DRE, a cada mês que você analisa a DRE, ele está diminuindo, é um sinal de que algo vai acontecer ali na frente se você não parar para analisar aquela DRE. Tá? Agora, eu não posso só olhar para DRE. Então, isso aqui é muito por causa disso. Não basta ter lucro, não basta olhar para DRE e ver que tem lucro, porque esse lucro ele precisa ser revertido em caixa, ele precisa virar caixa no negócio. E o que que faz, às vezes, ter uma disparidade entre o lucro e o caixa? Ou seja, eu olho lá e vejo que era para ter sobrado em julho, eu lucrei R$ 20.000. Então, teoricamente, tem R$ 20.000 no banco. Mas eu olho para o banco e não tem R$ 20.000. Não fechou o mês com R$ 20.000. A DRE falou que deu 20 mil de lucro. Eu olhei o extrato do banco, olhei no regime de caixa, o sistema, o meu relatório do sistema também, e não tinha 20 mil ali. Por que que isso acontece? Porque é, existe uma disparidade muitas vezes, né? Muitas vezes não vai entrar para dentro do próprio mês. Então, por exemplo, eu emiti um faturamento ali em julho, mas ele só vai entrar em agosto. Esse é um dos motivos. Outro motivo, eu posso estar tendo uma disparidade, um descompasso que é muito comum entre o prazo que eu tenho para receber do meu cliente, o prazo que eu tenho para pagar, né? Então, por exemplo, e-commerce ou comércio eletrônico no geral, o consumidor costuma pagar de 12 vezes, então você vai receber em 12 vezes, mas você vai ter que pagar o seu fornecedor em 3 vezes, por exemplo. Então você vai ter um descompasso ali em termos de caixa do negócio. Você vai ter um descompasso porque aqui você vai ter que pagar, né? Aqui a gente vai ter que pagar e lá na frente só que eu vou receber tudo. Então eu vou gerar um descompasso que precisa ser financiado com capital de giro, né? Então por isso que existe esse descompasso. Ele pode acontecer tanto porque o cartão ele me pagou em julho, mas o cartão só libera o recurso em setembro, ou ele pode acontecer então, isso olhando muito para receita, para entrada, ou olhando para saída, para contas a pagar, ele pode acontecer, ele geralmente acontece por causa de um descompasso entre quando eu vou receber do meu cliente e quando eu vou pagar ao fornecedor. Legal? Então, não basta ter lucro, é preciso ter caixa, eu preciso monitorar as duas coisas. Como que eu monitoro o lucro? Via DRE, demonstrativo de resultado. Seu contador pode ajudar a implementar, inclusive como que eu controlo, como que eu olho caixa através da análise de fluxo de caixa, principalmente, e também a gente vai fazer uma análise de balancete mensal. Mas aqui eu consigo ter uma boa visão fazendo uma análise de fluxo de caixa. Vou gravar um outro vídeo sobre construção de DRE e sobre construção de fluxo de caixa também. Vamos lá. Próxima coisa. Não misture as contas da pessoa física e pessoa jurídica, carro, cartão, etc. Pessoal, isso é muito comum no micro, pequeno e médio negócio e não é legal por várias razões. Primeiro, porque você falseia, você maqueia o resultado do negócio, né? O negócio, você piora no final das contas o resultado do negócio porque você ali está gerando uma carga de despesas para aquele negócio, por exemplo, colocando um carro que é você que usa na sua vida particular, ou sua esposa que usa, que nem trabalha no negócio,
e você coloca na empresa, e aí você paga o seguro, paga IPVA, etc., a manutenção do carro, paga tudo ali pela empresa. Um aluguel da sua casa, às vezes a pessoa, até isso a pessoa coloca ali na empresa para a empresa pagar. Várias coisas, cartão de crédito, fica usando cartão de crédito corporativo para contas pessoais. Toda essa confusão patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica gera uma distorção de análise de resultado, então sua empresa parece que está pior do que está. Gera uma distorção de análise mental em que você não tem muita clareza de qual que é o seu salário, né? Então você acha, eu quando entrei no laboratório anos atrás como estagiário, depois virei coordenador administrativo, etc., eu fiz um grande trabalho de separação de tirar essa mistura do sócio, do que é sócio, o que é empresa. Porque era tudo assim também, cartão de crédito, carro, uma mistureba. E aí eu cheguei para os sócios e falei, olha, vocês acham que vocês ganham, eu não lembro mais os valores, mas supondo assim, vocês acham que vocês ganham 15 mil, mas na verdade você ganha 25, porque se eu coloco todo esse penduricalho que está na empresa, mas que é basicamente para uso pessoal do sócio, isso na verdade é 25 mil. Então, também tem esse fator, gera uma distorção cognitiva de quanto que é de fato o salário pro labore, enfim, a remuneração daqueles acionistas atuantes, daqueles sócios que trabalham, os donos que trabalham no negócio. Então, isso também é importante. Outro ponto é a própria questão jurídica, que se você mistura, tem muito mais chances, se a sua empresa é limitada, por exemplo, de ter uma descaracterização da pessoa jurídica no caso de um problema, enfim. Então, do um próprio juiz entender que ali existiu uma confusão patrimonial entre pessoa física, a figura do sócio e a pessoa jurídica. Então, passem a entender a sua empresa como uma entidade realmente, um grupo de pessoas, uma organização viva que possui vida própria que deve ser respeitada como tal. Então ela não é um puxadinho da sua casa. Começa a tratar ela com organização, porque inclusive para você depois receber um aporte de um investidor ou para você fazer uma venda da empresa, facilita muito a sua vida se você tiver os dados ali certinhos, sem mistura e etc. Terceiro ponto, foque a energia em crescer o negócio ao invés de focar em sonegar imposto. Eu sei, obviamente, eu pago na minha empresa milhões de reais por ano em imposto. Só que eles são a guia, fora os que a gente nem vê que estão embutidos. Mas não adianta chorar. A regra do jogo é essa, tá clara. O que a gente pode fazer é mudar para frente, política, etc. Mas a regra do jogo precisa ser jogada, né? Precisa ser seguida, aliás. Então não adianta, não gastem todos os meus concorrentes ou todos os conhecidos que eu vi gastando muita energia para criar um monte de empresa laranja, para poder se manter no simples, no subcarga e etc. Gastou uma grande energia fazendo mutreta contábil, mutreta de tributária, deveria ter gastado essa energia em fazer crescer o negócio, em fazer o negócio ser mais lucrativo, em turbinar, em pensar estratégia, em melhorar seu serviço, melhorar seu produto. Então, pessoal, isso consome energia, além, obviamente, de expor a um risco de uma fiscalização e etc. Você acaba gastando energia com a coisa errada, né? Então, eu ouvi de um advogado anos atrás, quando a minha empresa ainda estava lutando para sobreviver, e eu pensei muito naquilo e guardei para o resto da minha vida, que ele falou assim, ó, Lucas, o negócio é o seguinte, empresa que não tem condição de pagar imposto e ainda assim dá lucro, não é uma boa empresa. Isso não significa que é uma empresa que precisa morrer, mas é uma empresa que precisa repensar sua precificação, seus custos, seu posicionamento, seu tipo de serviço, seu nicho, enfim, o que for. Mas tem algo errado, o que ele quis dizer foi isso, porque é para você conseguir pagar o tributo e ainda ter lucro. Legal? É, outra coisa, quarto lugar, priorize os impostos retidos. Eu coloco entre aspas que, na verdade, a contribuição do INSS não é um imposto, é uma contribuição, na verdade. Mas, no jargão popular, eu coloco que são os impostos retidos. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Lá em 2015, quando a minha empresa perdeu 55% do faturamento de uma terça para uma quarta-feira, a gente teve um impacto de caixa gigantesco e uma das coisas que a gente teve que fazer foi
parar momentaneamente de pagar o tributo para poder pagar salários e etc., né, para poder sobreviver, exatamente. E aí depois a gente teve que fazer um financiamento daquela dívida e quitar tudo. Mas naquele momento eu tive uma conversa com o nosso contador e ele falou: Ó, Lucas, priorize os impostos retidos, porque o INSS, por exemplo, é um tributo que, em tese, ele tem pode mover até uma ação penal contra você, porque você está se apropriando de um dinheiro que você descontou do funcionário e não repassou para o governo, entende? É muito diferente, é diferente, né? Não enfim, tem conotações totalmente diferentes. Você ter um imposto, um tributo que você paga sobre a sua venda e ter um imposto que você descontou, uma contribuição que você descontou já do funcionário, tá? Então você não teve aquele gasto, mas você não repassou. Você, nesse caso aqui, é só um agente transmissor do recurso, em que você desconta de um e passa para o outro. Então, pessoal, não deixa de pagar esses impostos retidos. O INSS e o imposto retido na fonte, além de você ter grande problema para a empresa e para o próprio sócio, para os gestores, você ainda gera um transtorno para o colaborador na hora de receber um benefício, na hora de receber uma restituição de imposto de renda. Eu tive, por causa daquele período lá de 2015, uma restituição de imposto de renda por causa do Prolabore, que gerava restituição de que só foi por conta de termos parcelado esse imposto de renda retido na fonte na ocasião, mesmo tendo quitado as parcelas certinho, sem nenhum problema, essa restituição demorou anos, demorou 9 anos. Eu fui receber em 2024, era uma mixaria, mas essa restituição, por causa disso, me gerou um problema. Então, não sei se foi só por conta disso, mas é importante a gente entender que, principalmente o INSS, ele vai gerar assim, uma dor de cabeça para o funcionário. Então, evita. É ruim para você, é ruim para a empresa e é ruim para o funcionário. Próximo ponto, não atrase salários. As pessoas contam com aquele dinheiro. Eu sei que eu passei por tudo, pessoal, todas aquelas fases, todas as pauleiras de tomar cano de mais de R$ 200 mil de cliente, perder 55% do faturamento de um dia para o outro, de ter que parcelar imposto. Agora, uma coisa que muito me orgulha, né, que eu levo, assim, talvez a coisa que mais me dá orgulho em termos de empresa, é de nunca ter dado cano, mesmo naqueles momentos mais difíceis, nunca ter dado cano em um funcionário, nunca ter dado cano em um fornecedor. E além disso, não só não ter dado um cano, que é o próximo tópico aqui, inclusive não deu cano em funcionário ou fornecedor, porque seu nome, sua credibilidade e a sua consciência são a coisa mais importante. Se você combinou algo, você tem que cumprir, se vira nos 30, né? E ele não pediu para, ele não tem culpa, o seu fornecedor, o seu funcionário não tem culpa do cano que você tomou do cliente ou do cliente que te sacaneou e cortou o contrato de um dia para o outro. Você precisa honrar o que você prometeu, o que você combinou e o que você usou de serviço, de mão de obra, de insumo, etc. Agora, voltando para o não atraso de salários, além de não dar o cano, que é o mais crítico, você precisa também priorizar uma gestão financeira que não atrase salário. Tá? Eu já vi gestor que atrasa salário porque não tem o dinheiro e ainda assim não está certo, porque deveria ter feito um planejamento de fluxo de caixa para ter esse recurso, é obrigação do gestor. Ah, mas está difícil. Não interessa, pessoal, tem coisa que é inegociável, a gente tem que se virar nos 30 para fazer acontecer. Ou então reduz seu time, mas o time que está ali precisa receber em dia. Não tem muito jeito. E a outra coisa, e eu vi gestor também que não era nem falta do dinheiro, é desorganização mesmo. A pessoa não consegue nem se organizar para pagar no dia certo. Então, as pessoas contam com o dinheiro, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso nesse momento, nesse sentido. Crie uma reserva de emergência no negócio, tá? Comece com R$ 100 por mês, se for o caso. Pessoal, lá a gente começou na minha empresa, depois que tomamos o cano, né, tomamos a pernada do cliente que saiu de um dia para o outro em 2015, logo em seguida tomamos um cano de R$ 70 mil de um cliente que a gente foi receber depois, judicialmente conseguimos receber, mas tivemos isso. Tivemos um cano de R$ 200 mil, que é aquele que a gente nunca mais recebeu, que a empresa, o laboratório quebrou.
tivemos esses dois canos junto com a queda dos 55% do faturamento. Eu precisei muito naquele momento de capital de giro, né? Eu lembro que a gente precisava de 70 mil reais para poder injetar no negócio lá em 2015 para poder passar por aquele furacão. E o Itaú ficou enrolando a gente, enfim, os bancos não liberaram. E aí aquilo me ensinou a importância da reserva de emergência, ou seja, de eu ter capital de giro, de eu ter reserva, de eu ter dinheiro no banco para o negócio, né, na empresa, a empresa ter uma reserva para poder usar como capital de giro e como reserva de emergência mesmo, tá? Então, a partir dali, a gente começou a entender que precisa ser feita uma reserva de emergência, mesmo que você comece com 100 reais e vai subindo, tá? Não está muito no limite. Então, 100 reais, mês que vem 110, no outro 120. Ah, agora a DRE está mostrando mais lucro, o fluxo de caixa está ficando mais positivo, então vamos subir para 200, né? Então começa de onde está, mas começa. E aí, pensando em reserva de emergência, uma coisa que é fundamental para que ela de fato aconteça é que você leve ela com contas a pagar. O que que eu quero dizer? Tem que ser cadastrado no meu sistema, no seu sistema, assim como uma conta de um fornecedor, uma fatura, um boleto de fornecedor que vai vencer a sua reserva de emergência. A aplicação tem que estar no seu sistema sim também. E não aquela coisa de, o que sobrar eu aplico, porque não vai sobrar, né? Então, gastar dinheiro é fácil, não vai sobrar, toma esse cuidado. Bom, pessoal, é isso. A minha missão com a E-Leader é ajudar mais ou menos 20 mil pequenas empresas, pequena empresa no conceito clássico é de que faturam até 4 milhões e 800, atingirem o médio porte. E por que que eu escolhi 20 mil empresas? Porque representa mais ou menos 1% das empresas que quebraram no Brasil em 2023. E a minha meta, a minha missão com o E-Leader é reduzir em 1% essa quebra das empresas, explicando, ensinando, ajudando, dando a mão para coisas básicas de precificação, de custo, até de marketing também, coisas básicas que o pequeno empresário que está no caminho sonha em virar um médio empresário estruturado, com um time robusto, tendo uma gestão legal, uma empresa autogerenciável, mas que nesse caminho ele acaba morrendo na praia, ele acaba quebrando. Então, essa é a minha ideia. Essa é a minha missão e essa é a missão do canal. Por isso, você precisa se inscrever no canal, compartilhar para poder ajudar a cumprir essa dura, mas factível missão. Até a próxima, pessoal.